Contratei o garoto mais popular da universidade para ser meu namorado. Quando Brian aceitou meu dinheiro, ele franziu a testa e me deu um aviso claro. Eu só preciso do dinheiro. Não se apaixone por mim de verdade. Eu sabia que ele não gostava de mim, mas eu queria sentir afeto e precisava de alguém que fingisse que me amava. Tudo ia bem até que sua melhor amiga de infância, Sienna, me procurou e parou na minha frente diante de muita gente. Linda. O amor não pode ser forçado, disse Sienna com um tom de falsa pena. Brian só tem a mim em seu coração. Ela se aproximou um pouco mais de mim. Você provavelmente nem sabia. Mas todo aquele dinheiro que você deu a ele usou para comprar presentes para mim. Os estudantes ao redor zombaram. Em vez de começar a chorar, eu também ri. Virei-me e falei para toda a multidão. Estou aceitando currículos para o meu próximo namorado. O salário é de $15.000 por mês. Só há um requisito. Você tem que ser um bom ator e não sair do personagem nem estragar a minha ilusão. O pátio ficou em silêncio. Brian, que estava protegendo Sienna, ficou pálido e deu um passo à frente com um tom de pânico. Kitty, pare de ser tão irracional. Nós dois conseguimos o que queríamos com este acordo. Sienna não disse nada de mal, ele me disse, tentando controlar a situação. Você acha mesmo que esse chilique vai me fazer pedir perdão a você? Não vou dar bronca na Sienna por dizer a verdade. Sienna olhou para mim por trás dele com os olhos vermelhos, fingindo estar afetada. Kitty, eu sei que você vem de uma família rica, mas não pode humilhar as pessoas assim. Agir dessa maneira só vai fazer com que o Brian te odeie mais. Ela me disse. As pessoas voltaram a rir mais alto. Ouvi alguns murmurando que eu estava obcecada por ele desde o primeiro ano e que Brian passava por dificuldades por ter que aturar uma herdeira mimada apenas para cuidar de Sienna. Ao ouvir os sussurros, o pânico de Brian desapareceu e ele me olhou com superioridade, como se estivesse me fazendo um favor. Kitty, peça perdão a Sienna agora mesmo. Se não fizer isso, eu termino completamente esse joguinho com você. Eu ri de forma zombeteira. Fazia semanas que eu queria terminar esse acordo tão chato, porque os dotes de ator de Brian tinham caído muito. O afeto em seus olhos era tão falso que arruinava a minha fantasia. Eu estava pagando uma fortuna por uma experiência premium, não por um amador distraído. Enquanto Brian me dava suas condições, eu olhei para a multidão em busca de um substituto. Meus olhos pararam em um garoto que estava lá no fundo, com um aspecto limpo e muito atraente. Eu apontei diretamente para ele. Você serve, eu lhe disse olhando-o nos olhos. Quer ser meu próximo namorado? O garoto piscou surpreso e apontou para o próprio peito. Brian ficou furioso. Kitty, você está passando dos limites, ele me disse com os punhos cerrados. Se você continuar agindo como uma louca, não venha reclamar quando eu terminar com você de verdade. Ele continuava usando o término como uma ameaça, pensando que perdê-lo seria um castigo para mim. O ego dele me deu vontade de rir. Eu não entendia de onde ele tirava tanta confiança para acreditar que eu estava apaixonada por ele só por ter um rosto um pouco acima da média. Se eu não quisesse ter experimentado um romance universitário normal, um trabalho tão fácil e bem pago nunca teria chegado às mãos dele. Meus pais tiveram um casamento por conveniência, desde que me entendo por gente, e viviam vidas completamente separadas. Quando eu era criança, não entendia isso. Chorava e queria uma família normal. Uma noite, perguntei ao meu pai por que ele e minha mãe não podiam ficar em casa comigo. E se me ter não significava que eles se amavam. Meu pai estava com pressa para ir ao aniversário de um de seus filhos ilegítimos. Mas parou e me olhou nos olhos. Kitty, meu casamento com a sua mãe foi uma transação comercial muito bem sucedida. Ele me disse enquanto tocava a minha cabeça. O amor é um conceito frágil e invisível. Enquanto você tiver dinheiro suficiente, pode comprar tudo o que quiser. Apenas o poder e o benefício são eternos. Olhe para mim e para sua mãe. Temos muitos outros filhos por aí, e nenhum deles vai ameaçar a sua posição como única herdeira. Você entende? A partir daquele dia, as palavras do meu pai se tornaram a minha verdade. O amor podia ser comprado. Assim, logo que entrei na universidade, quis testar essa teoria. Queria saber qual era o sabor do amor. Decidi comprar para mim um romance universitário perfeito, de cartão postal. Só escolhi Brian porque todos diziam que ele era o garoto mais bonito do campus. Mas eu sou uma Mackenzie. Se eu quero algo, eu só fico com o melhor. Simples assim. Ignorei completamente Brian e mantive o olhar fixo no garoto bonito que estava lá no fundo. Está hesitando? Perguntei a ele. Acha que o pagamento é muito baixo? Posso incluir um apartamento bem ao lado do campus. Não se preocupe, é um presente sem condições e eu não vou tirá-lo de você. Na verdade, eu tinha comprado esse apartamento para o meu namorado. Como a vaga acabava de ficar livre, as vantagens passaram para o novo funcionário. Fiz um sinal para que ele abrisse o celular. Enquanto ele continuava me olhando, ainda surpreso, transferi $15.000 diretamente para a conta dele. A multidão começou a murmurar. Olhei para o meu novo namorado. Não se esqueça de me trazer o café da manhã amanhã cedo. Querido, eu lhe disse. Virei a cabeça e vi Brian de relance. E quanto a você? Brian, você está demitido. Falei. Dei meia volta e me afastei daquele drama. Direto para a propriedade da minha família. Na manhã seguinte, assim que entrei na sala de aula, vi um garoto alto esperando perto do meu lugar. Era Finn, meu novo namorado. Ele já havia deixado um café da manhã quente na minha mesa e um café gelado. Quando me viu entrar, ele sorriu calorosamente para mim. Bom dia. Kitty, eu não tinha certeza do que você gostava. Então trouxe um pouco de tudo, ele me disse. Ao ver sua atitude atenciosa, a irritação que eu sentia por causa de Brian desapareceu. Isso era exatamente o que eu buscava. Esse era o serviço de primeira classe que o meu dinheiro deveria comprar. Sentei-me e meu humor mudou completamente. A documentação do apartamento já está no seu nome. Vá vê-lo hoje depois da aula. Se houver algo de que não goste ou se precisar de móveis novos, me mande uma mensagem e a minha equipe resolverá. Eu lhe disse. Os olhos de Finn brilharam e a expressão dele ficou mais terna. Kitty, você é boa demais para mim. Prometo que nunca vou te decepcionar, ele me disse. Ao ver como ele entrou fácil no papel, senti um pouco de arrependimento. Se eu soubesse que o meu dinheiro podia comprar uma atenção de tanta qualidade, não teria perdido tanto tempo obcecada por Brian. Que perda de energia.
A partir daquele dia, Finn e eu estivemos juntos o tempo todo. Ele era considerado e atento aos detalhes, aprendeu o que eu gostava e sempre me olhava com devoção. Em público, ele me dava o amor que eu queria. E, em troca, eu era muito generosa e lhe dava presentes caros. O dinheiro muda as pessoas. Finn, que antes parecia um estudante universitário em apuros, transformou-se. Começou a parecer elegante e virou o novo garoto cobiçado do campus. Todos estavam obcecados por ele. Enquanto isso, Brian e Sienna, a princípio, achavam que eu estava apenas fazendo um escândalo e que voltaria implorando por ele. Mas os dias se passaram e eles tiveram que nos ver caminhando juntos de mãos dadas. Tiveram que ver como a popularidade de Finn subia, enquanto a reputação de Brian caía. Tudo piorou quando Finn começou a me buscar com o carro esportivo pelo qual Brian vinha implorando havia meses. O ciúme nos olhos de Brian era intenso. Ele sentia que tudo aquilo pertencia a ele. O carro, o luxo e o status. Ele achava que havia suportado sair comigo só para ganhar isso. E agora tudo ficava para um desconhecido. Brian não conseguiu suportar mais. Agarrou Sienna e bloqueou o meu caminho na saída da biblioteca. Kitty, precisamos conversar, ele me disse. Com hostilidade. Finn colocou-se imediatamente na minha frente para me proteger. O que você acha que está fazendo com a Kitty? Disse ele a Brian, abaixando a voz. Brian me devolveu um olhar de deboche. Quem diabos você acha que é? Isso é um assunto meu e dela, disse ele. Estendi a mão e entrelacei meus dedos com os de Finn. Nem sequer olhei para Brian, apenas sorri. Finn é meu namorado. Não há nada que você possa dizer que ele não possa ouvir, eu lhe disse. Além disso, Brian, você e eu não temos mais nenhuma relação. É sério, gatinha, como você pode ser tão cruel? Disse Sienna, interpretando seu papel de vítima. Ela parecia frágil. Tirei um momento para analisar a atuação dela. Ele só está te usando pelo seu dinheiro, não é como o Brian, ela disse. Eu não ligo, interrompi, com um tom de brincadeira. Na verdade, se você tiver interesse, neste momento estou procurando uma irmã mais nova para mimar. O salário e os benefícios são exatamente os mesmos. Sienna parou de chorar. As lágrimas ficaram congeladas em suas bochechas. Ela olhou para mim com os olhos arregalados de surpresa. Ver como ela não sabia o que fazer foi muito divertido, então decidi ir mais longe. Você está recusando a oferta? Eu perguntei. Sienna entreabriu os lábios com um olhar calculista, mas antes que pudesse dizer algo, Brian perdeu o controle. Kitty, pare de humilhar as pessoas, disse ele, tremendo de raiva. Sienna e eu somos iguais. Nosso vínculo é puro. Você não vai sujá-lo com o seu dinheiro. Você acha que todo mundo é tão ganancioso quanto o cara que está ao seu lado? Você acha que todo mundo tem um preço, não é, Sienna? Ao sentir a pressão de Brian, o corpo de Sienna enrijeceu. Ela evitou olhá-lo, sentindo-se culpada, e falou com a voz trêmula. Está bem, o Brian tem razão. A nossa conexão é real, não podem nos comprar, ela me disse, olhando para mim de novo. Kitty, por favor, pare de guardar rancor dele, faça as pazes com ele. Não quero ser o motivo da separação de vocês dois. Perdi o interesse. Desviei o olhar e me apoiei no braço de Finn. Se você não quer o trabalho, esqueça. Não posso te obrigar, eu disse a ela. Encontrarei alguém que realmente saiba interpretar o papel de irmã carinhosa. Olhei friamente para Brian. E quanto a fazer as pazes? Brian, acho que você se esqueceu de algo desde o primeiro dia. Isso não era nada além de uma transação comercial. O contrato está cancelado. Não há a menor possibilidade de eu voltar para você. Além disso, estou muito satisfeita com Finn. Ele é muito mais competente como namorado do que você jamais foi. Não tenho planos de trocá-lo. Eu estava farta de falar com eles. Levantei a mão e os seguranças que aguardavam por perto se aproximaram imediatamente. Brian e Sienna ficaram pálidos ao verem os guarda-costas. Eles ficaram sem palavras, deram meia volta e foram embora derrotados. No caminho para casa, Finn parecia distraído. Após um longo silêncio, ele me olhou com os olhos preocupados. Kitty, você vai me substituir algum dia da mesma forma que trocou o Brian? Ele me perguntou. Talvez, eu disse com indiferença olhando pela janela. No momento, estou muito contente com o seu trabalho. Finn ficou em silêncio por um tempo. Finalmente, como se tivesse tomado uma decisão, ele voltou a falar. Kitty, tenho alguns amigos muito bons. Todos são muito bonitos e se cuidam muito. Você teria interesse em conhecê-los? Ele me disse. Isso me pegou de surpresa. Fiquei olhando fixamente para ele por um minuto. Ele ficou nervoso sob o meu olhar, mas no fim eu ri e aceitei. Finn agiu rápido. Reservou uma sala privada em um restaurante exclusivo e chamou os amigos dele. Todos eram muito bonitos e sabiam como ganhar a minha atenção. Eram encantadores e me fizeram rir a noite toda. Eu estava de muito bom humor, então acabei dando presentes caros a todos eles. Quando retornei para a propriedade da minha família, ainda estava desfrutando do momento. Deitei-me no sofá, planejando qual deles eu deveria levar às compras no dia seguinte. Naquele momento, meu mordomo principal bateu à porta. Senhorita, peço desculpas por interrompê-la. Há uma jovem chamada Sienna na porta principal, disse ele. Afirma ser sua irmã e pede para vê-la. Lá fora, a chuva caía em cortinas cinzentas sobre a propriedade Mackenzie. Dentro do grande salão, o único som era o do relógio e da lareira. Sentei-me na beirada do sofá, girando um pesado anel de ouro no meu dedo. As portas do salão se abriram e o meu mordomo-chefe, o Sr. Jennings, entrou no aposento com uma postura ereta, embora a parte de baixo de suas calças estivesse molhada. Senhorita Mackenzie, disse Jennings, fazendo uma leve reverência. A jovem está esperando no vestíbulo, e eu me certifiquei de que a equipe de segurança a revistaria. Ela não carrega armas, embora esteja muito molhada. Traga-a aqui. Jennings, eu lhe disse, sem levantar os olhos do celular. Naquele momento, eu estava revisando o rendimento diário dos meus investimentos, um hábito que o meu pai me ensinou desde criança. Um momento depois, Sienna entrou no aposento. A garota popular da universidade parecia um pássaro afogado. Seu suéter barato em tons pastéis estava encharcado, colado aos ombros, e o cabelo loiro pendia em mechas emaranhadas ao redor do rosto pálido. Seus olhos, que ela normalmente usava para fingir inocência, estavam vermelhos. Ela apertava uma sacola de papel molhada contra o peito.
Parou na beirada do tapete, olhando para o chão como se temesse deixar uma mancha. Kitty, ela disse com a voz embargada. Eu vim pedir perdão. Eu errei. Deixei meu celular sobre a mesa de cristal. Olhei para ela de cima a baixo com total indiferença. Sienna, eu lhe disse com voz firme. Ontem você parou no pátio e disse a todos que o seu relacionamento com Brian era puro. Me disse que o meu dinheiro não podia sujá-lo. O que mudou em 24 horas? O lábio inferior de Sienna tremia. Ela deu um passo em direção ao tapete e seus tênis molhados rangeram suavemente. O Brian é um mentiroso, ela disse, chorando com facilidade. No momento em que você o demitiu, ele perdeu a cabeça. Passou a noite inteira bebendo. Colocou a culpa em mim. Disse que se eu não tivesse te enfrentado, você não o teria trocado. Ele até tentou fazer com que eu pagasse a conta dele no bar. Ela enfiou a mão na sacola de papel molhada e tirou uma pasta úmida. Trouxe os meus documentos de estudante. Disse com um sussurro suplicante. Você disse que procurava uma irmã mais nova. Disse que o salário era de $15.000 por mês, mais os benefícios. Eu ri de forma divertida. Nossa, Sienna, você é mesmo uma peça, eu lhe disse, apoiando-me nas almofadas. Sua conexão pura com seu amigo de infância não sobreviveu nem a uma noite de problemas financeiros. Sienna não pareceu ofendida. Seus olhos, cheios de uma ganância repentina, cravaram-se nos meus. O Brian não tem futuro. Ele é só um rosto popular no campus e todos vão esquecê-lo em 2 anos. Mas você tem tudo. Posso ser uma boa irmã, Kitty. Posso ser doce, posso ser quieta, posso fazer o que você quiser. Eu a estudei por 1 minuto. Não me importava com a ganância dela. Na verdade, eu até preferia. Pessoas gananciosas têm um preço claro, o que as torna fáceis de lidar. E a ideia de ver a reação de Brian quando se desse conta de que sua namorada de infância o havia deixado para se tornar minha funcionária era divertida demais. Jennings! Chamei. O mordomo saiu da porta. Traga o contrato padrão de confidencialidade e serviços e chame a estilista da casa. Ela precisa de uma repaginada completa antes de representar o sobrenome Mackenzie no campus amanhã. Imediatamente. Senhorita, disse Jennings. Voltei a olhar para Sienna, cujo rosto mudou para uma expressão de triunfo. Vamos deixar uma coisa clara. Sienna, eu lhe disse, abaixando o tom de voz. Este é um contrato baseado no seu desempenho. Suas tarefas são simples. Olhar para mim com adoração em público. Defender-me dos rumores do campus. Segurar meu guarda-chuva quando chover. Carregar meus livros quando formos para a aula. Levantei-me e me aproximei dela. Se você sair do personagem uma única vez, ou se eu te vir conversando com Brian, você está demitida. Fui clara? Sienna não hesitou. Assentiu com tanta força que caíram gotas de água do seu cabelo no chão. Sim, Kitty. Ela disse com voz doce e obediente. Entendido, irmã. Na manhã seguinte, o sol brilhava sobre o campus universitário. Caminhei pelo caminho principal em direção às salas de aula. Meus dedos estavam entrelaçados com os de Finn. Ele estava espetacular, usando um casaco preto feito sob medida que eu havia comprado para ele no fim de semana. Seu cabelo escuro estava bem penteado e ele parecia impecável. Movia-se com uma elegância natural. Muito longe daquele estudante que tirei do meio da multidão há 1 semana. Mas o verdadeiro espetáculo caminhava 3 passos atrás de nós. Sienna estava transformada. Os suéteres baratos e os sapatos gastos desapareceram. Ela usava um casaco de lã cor creme de uma marca de luxo, uma bolsa Chanel no antebraço e o cabelo penteado com ondas brilhantes. Nas mãos, carregava a minha capa de couro para o iPad e a minha garrafa térmica. Seu rosto mostrava devoção total. Cada vez que eu olhava para trás, ela me dava um sorriso caloroso que parecia real. Os estudantes se aglomeraram no caminho e ficaram olhando. Os sussurros começaram instantaneamente. Aquela ali é quem está carregando a bolsa da Kitty? Não pode ser, disse um. Ela não disse na semana passada que odiava o dinheiro dela? Olha o casaco dela. Vale pelo menos $5.000. Imagino que todo mundo tenha um preço. Ao nos aproximarmos das escadas do prédio de ciências, Brian saiu de trás de uma coluna e bloqueou o nosso caminho. Ele estava com um aspecto horrível. Os olhos vermelhos, a barba descuidada e a roupa suja, como se tivesse dormido com ela. Ele nos olhou, fixando-se no casaco caro de Finn, em nossas mãos entrelaçadas, e finalmente em Sienna. Sienna, disse Brian, com uma voz fraca e cheia de incredulidade. O que você está vestindo? Por que está carregando as coisas dela? Sienna não saiu do seu papel. Ela parou e mudou o seu sorriso para um olhar de preocupação educada. Brian, por favor, não faça um escândalo. Ela disse com voz suave, certificando-se de que a multidão a escutasse. A Kitty agora é minha irmã. É natural que eu a ajude com as coisas dela. Somos família. Família? Disse Brian com o rosto avermelhado. Ele deu um passo na direção dela, mas Finn se adiantou instantaneamente e bloqueou o seu caminho. Afaste-se. Finn, disse Brian com uma careta, apertando os punhos. Sienna, ela comprou você. Está te usando para te transformar numa empregada. Você disse que a nossa conexão era real e que não podiam nos comprar. Sienna suspirou e olhou para a multidão com os olhos marejados, fingindo estar afetada. Brian, eu tentei te ajudar, ela me disse com a voz trêmula. Tentei te dizer que você estava sendo irracional. A Kitty tem sido muito generosa comigo. Ela me deu um apartamento, roupas dos sonhos e uma família, mas você só se importava com o seu orgulho. Por favor, pare de nos assediar ou eu vou chamar a segurança. As pessoas ao redor zombaram. O Brian está nas últimas, disse um estudante. A melhor amiga de infância dele o trocou por uma bolsa Chanel. Eu também faria isso. Vocês viram o apartamento que ela deu para ela? Brian olhou para a multidão, depois para o sorriso frio de Sienna e, por fim, olhou para mim. Eu não disse nada. Ajeitei os meus óculos de sol e lhe lancei um olhar de indiferença, como se ele fosse um inseto irritante. Você é um monstro, Kitty. Brian me disse com uma raiva impotente. Você acha que pode comprar o mundo inteiro e a alma de todo mundo? Eu não preciso comprar o mundo inteiro, Brian. Eu lhe disse com voz tranquila. Só preciso comprar as partes que me divertem. E neste momento o seu papel está muito chato. Saia da frente.
Finn deu um passo à frente, olhando para Brian com intensidade. Brian fez um som amargo, deu meia volta e se afastou derrotado no meio da multidão. No segundo mês do nosso acordo, minha vida era perfeita. Eu tinha Finn, meu namorado atencioso que me esperava fora da sala com café gelado, e me buscava no carro esportivo que eu comprei para ele. Tinha Sienna, minha irmã submissa que caminhava 3 passos atrás de mim, administrava a minha agenda e me olhava com adoração. E também tinha os amigos de Finn, porque ele havia sido muito rápido para recrutá-los. Finn havia me apresentado a 3 de seus amigos mais próximos. Léo, um remador da equipe da universidade, alto e atlético. Jasper, um estudante de arquitetura tranquilo e de traços afiados. E Kai, um modelo carismático que sabia exatamente como me fazer rir. Eu contratei a todos. O salário era o mesmo, $15.000 por mês, com bônus por desempenho. Eu os tratava como altos executivos da minha empresa. Domingo à noite fazíamos uma avaliação de desempenho, na sala de jantar privada do meu apartamento. Finn recebeu a avaliação. Excelente por ter preparado um piquenique surpresa na quarta-feira, no lago, e por lembrar da minha preferência por matcha sem açúcar. Ele ganhou um bônus de 10%. Sienna teve desempenho fraco durante o discurso do reitor na sexta-feira, porque parecia distraída com o celular. Teve um desconto de 1,5% no pagamento semanal. Léo, Jasper e Kai tiveram desempenho excelente no baile beneficente de sábado, porque formaram um círculo eficaz para me proteger dos jornalistas. Receberam o bônus habitual. Obrigado, Kitty. Eu só quero te fazer feliz, Finn me disse, com um olhar tranquilo. Sienna ficou pálida com a penalidade, mas abaixou a cabeça imediatamente. Sinto muito mesmo, irmã. Vou me certificar de que não volte a acontecer. Eu só estava revisando a sua agenda, ela me disse, com voz obediente. Certifique-se de fazer isso, eu lhe disse. Para os garotos, Kai piscou para mim. O que for preciso pela rainha. Eu vi que Sienna apertou os dedos ao redor de sua bolsa Chanel. Era um sistema perfeito, limpo e transacional. Sem emoções confusas, sem discussões e sem decepções. Todos conheciam o seu papel, todos sabiam o seu preço, e todos estavam contentes. Ou assim eu pensei. Naquela noite, depois que os outros foram embora, Finn ficou no apartamento. Preparou um chá de camomila, deixou-o na mesa perto de mim e sentou-se no tapete, perto dos meus pés. Apoiou a cabeça no meu joelho e me olhou. Kitty, ele me disse, com um tom pesado e vulnerável. Sim. Finn, eu lhe disse, passando os meus dedos pelo cabelo dele. Um gesto que eu sabia que ele gostava. Alguma vez você olha para mim e vê algo real? Ele me perguntou. Ou eu sou apenas um brinquedo caro que você vai trocar quando o contrato terminar? Minha mão parou no cabelo dele. Olhei para o rosto dele. Havia um desespero real nos olhos dele, que não parecia nem um pouco fingido. Finn, eu lhe disse, abandonando o tom de brincadeira e usando uma voz fria. Nós já conversamos sobre isso no primeiro dia. As regras são claras. Não se apaixone por mim de verdade. Eu tentei. Ele me disse num sussurro, tocando a borda do meu roupão de seda. Eu tentei com todas as minhas forças, Kitty. Mas você é muito boa para mim. É inteligente, linda e está completamente fora do meu alcance. Eu já não quero os $15.000. Não quero o carro esportivo. Só quero saber se eu parasse na sua frente sem pedir nada em troca, você continuaria olhando para mim. Eu olhei para ele e senti um aperto estranho. Uma sensação que eu não tinha desde criança. Quando via o meu pai sair pela porta para ir ao aniversário da outra família dele, a voz do meu pai voltou à minha mente. O amor é um conceito frágil. Kitty, enquanto você tiver dinheiro suficiente, pode comprar tudo o que quiser. Finn, eu lhe disse, com voz tranquila. O contrato é o que nos mantém a salvo. Sem o dinheiro não há estrutura. Sem a estrutura, só há decepção. Não estrague um acordo perfeito. Finn olhou para mim por um longo minuto em silêncio. A luz dos seus olhos mudou para uma tristeza profunda. Ele abaixou a cabeça e a apoiou contra o meu joelho. Eu entendo, senhorita Mackenzie. Ele me disse num sussurro. Ele não me chamou de Kitty. Me chamou de senhorita Mackenzie. A mudança foi sutil, mas o aposento pareceu frio de repente, e o romance perfeito pareceu uma prisão. Enquanto isso, a queda de Brian era um espetáculo público. Sem a minha mesada mensal de $15.000, o estilo de vida dele desmoronou. Os cartões de crédito dele estouraram, penhoraram as roupas caras dele, as notas dele caíram e ele virou motivo de piada na universidade. Passou a ser o garoto popular que foi trocado por uma bolsa Chanel. Agora ele passava as noites em um apartamento velho fora do campus, acompanhado apenas por uma garrafa de uísque barato. Ela levou tudo, disse Brian, olhando para a parede desgastada de sua sala. Ela tirou a minha reputação, os meus amigos e a minha Sienna. A porta do seu apartamento se abriu e Sienna entrou. Ela já não usava o casaco de lã cor creme, mas sim uma gabardina escura, com o capuz posto, e a bolsa Chanel escondida debaixo do braço, como se tivesse medo de ser vista naquela parte da cidade. Brian olhou para ela com esperança. Sienna, você voltou? Percebeu que ela é um monstro? Ele perguntou. Cale-se, Brian, disse Sienna com voz fria, sem o tom doce que usava comigo. Ela fechou a porta e a trancou. O que você está fazendo aqui? Disse Brian. A Kitty organiza o baile beneficente dos Mackenzie no próximo sábado, disse Sienna, aproximando-se da mesa e deixando um cartão de acesso prateado. É um evento privado no andar flutuante do Mackenzie Plaza. Só vai a elite da cidade e a segurança é enorme. Brian olhou para o cartão. O que é isso? É um passe administrativo, disse Sienna. Ele burla os scanners do elevador privado. Sábado à noite, o servidor principal da família Mackenzie vai estar conectado à rede para as transações do leilão. Se você entrar na sala de servidores, poderá baixar os registros financeiros privados da empresa. Brian se surpreendeu. Os registros financeiros? Sienna, isso é um crime federal, ele disse. Só é crime se te pegarem.
disse Sienna, inclinando-se na direção dele. O pai da Kitty usa empresas fantasmas para ocultar impostos. Se esses registros vazarem, o grupo Mackenzie enfrentará uma auditoria do governo. As ações deles vão cair e o poder da Kitty será destruído. Brian olhou para ela com medo. Por que você está fazendo isso, Sienna? Ela te deu tudo, um apartamento de luxo e casacos caros, ele disse. Ela me trata como um cachorro, Brian, disse Sienna com raiva. Ela me faz avaliações de desempenho semanais como se eu fosse uma secretária qualquer. Me descontou 1,5% do meu dinheiro porque eu olhei o meu celular. Ela comprou a minha alma e me faz sentir a corrente no pescoço todos os dias. Ela agarrou o braço dele com força. Nós podemos vender essa informação. Brian, há empresas rivais que pagariam milhões de dólares por esses dados. Pegamos o dinheiro e vamos para a Europa. Nos libertamos dela. Brian olhou para o cartão prateado e depois para o rosto de Sienna. Os ciúmes e a humilhação dos últimos 2 meses o fizeram se decidir. Está bem, disse Brian, pegando o cartão. Vamos destruí-la. Sienna sorriu com uma expressão fria. Perfeito, ela disse. O que ela não sabia era que a bolsa Chanel que carregava tinha um rastreador e um microfone ocultos no forro. Uma medida de segurança que a empresa do meu pai instalava nos presentes caros para seus colaboradores. No meu escritório da propriedade Mackenzie, eu escutava a gravação daquela chamada pelos alto-falantes do meu computador. O Sr. Jennings estava ao meu lado. Senhorita Mackenzie, eu peço aos guardas de segurança que os detenham imediatamente, disse Jennings. Fechei meu computador devagar e sorri. Não, Jennings, eu lhe disse com voz tranquila. Isso seria muito chato. Deixe-os brincar. Vamos ver o quão pura é a conexão deles quando enfrentarem o meu pai. O baile beneficente dos Mackenzie começou. O salão do andar flutuante do Plaza estava iluminado com luzes douradas, e uma orquestra ao vivo tocava música clássica. O tilintar das taças de cristal e o murmúrio da elite enchiam o lugar. Meus pais estavam junto à entrada principal. Pareciam 2 estátuas com expressões frias e profissionais. Não se olhavam nem se falavam. Só estavam juntos para mostrar a imagem de um negócio de sucesso. Eu estava ao lado da escada com um vestido de seda azul meia-noite feito sob medida e um pesado colar de diamantes. Ao meu lado estava Finn, muito atraente com seu smoking. Ele não olhava para a multidão. Mantinha os olhos fixos em mim e a mão na minha cintura. Sienna estava 3 passos atrás de nós, com um vestido rosa pastel, segurando a minha bolsa. O rosto dela mostrava devoção, embora os seus olhos olhassem para o corredor de segurança no fundo do salão. Senhoras e senhores, disse o meu pai ao microfone subindo ao palco. Obrigado por se juntarem a nós esta noite no leilão anual da Fundação Mackenzie. Antes de começarmos, eu gostaria de convidar a minha filha e única herdeira do grupo, Kitty Mackenzie, a dizer algumas palavras. As pessoas aplaudiram. Sorri com segurança e caminhei em direção ao palco. De repente, as portas do salão se abriram de supetão. Pare! Disse uma voz forte e trêmula, interrompendo os aplausos. Todos se viraram. Brian estava na porta com seu velho terno amassado, o rosto pálido e um pendrive USB prateado na mão. Atrás dele havia 2 guardas de segurança que seguravam os braços dele, mas Jennings havia ordenado que o deixassem passar. Sr. Mackenzie, disse Brian, avançando pelo tapete em direção ao palco e ignorando os olhares dos convidados. Sua filha é uma impostora. Toda a sua família é. A expressão do meu pai não mudou. Ele o olhou do palco com indiferença. Quem é este? Disse meu pai. Meu nome é Brian McSally, disse Brian levantando o pendrive. E aqui eu tenho os registros completos das transações em paraísos fiscais do grupo Mackenzie. Eu tenho a prova da sua evasão fiscal. A sua filha achou que podia comprar a minha alma e que podia comprar a minha Sienna. Ele se virou e apontou para Sienna, que estava perto da escada com o rosto completamente branco. Sienna, disse Brian com tom de triunfo. Diga a eles. Diga-lhes como nós armamos a armadilha e como conseguimos os registros. Sienna não disse nada. Ela ficou paralisada, agarrando a minha bolsa com força. Sienna? Disse Brian, e o sorriso dele desapareceu quando sentiu pânico. Senhor McSally, disse o Sr. Jennings de um canto do salão. Jennings deu um passo à frente com um tablet. Ele tocou na tela, e a enorme tela de alta definição atrás do palco mudou. Começou a ser reproduzido um vídeo de segurança do antigo apartamento de Brian, gravado há 2 noites. O áudio era claro. Na tela, Sienna estava sentada à mesa com um sorriso frio enquanto conversava com ele. Nós podemos dividir o dinheiro, Brian, disse Sienna no vídeo. Há empresas rivais que pagariam milhões por esses registros. Pegamos o dinheiro e vamos embora do país. Nos libertamos dela. O vídeo mudou para outra cena, gravada na cozinha do meu apartamento há 3 horas. Sienna entregava o pendrive ao Sr. Jennings com um sorriso obediente. Sr. Jennings, aqui está o pendrive que Brian queria que eu usasse, disse Sienna no vídeo. Ele acha que eu estou ajudando ele e que vamos fugir juntos. Por favor, certifique-se de que a Kitty saiba que eu consegui isso para ela. O meu bônus de $50.000 continua garantido, não é? Claro, senhorita Sienna, disse Jennings no vídeo. Nós anotamos a sua lealdade à família Mackenzie. O vídeo ficou preto. O salão ficou em total silêncio. Brian ficou olhando para a tela, e as mãos dele caíram para os lados. O pendrive escorregou dos dedos dele e caiu no tapete. Ele virou a cabeça devagar para olhar para Sienna. Sienna, ele disse. Você me traiu por $50.000? Sienna mudou completamente. A máscara de boa irmã desapareceu e ela olhou para ele com indiferença. É claro que eu fiz isso, Brian. Ela disse com um tom frio que soava exatamente como o meu. Você achou mesmo que a nossa amizade de infância valia mais do que $50.000? Você está arruinado, acabado e é um criminoso. Mas a Kitty paga os bônus dela em dia. Ela o olhou com desprezo. Você é mesmo um idiota. Brian. Achava que era o herói de um romance, mas você é só um péssimo ator que não sabia o seu lugar. Brian fez um som abafado, e as pernas dele falharam quando os seguranças se adiantaram e o algemaram. Ele não resistiu. Parecia um condenado à morte enquanto era retirado do salão, mantendo o olhar fixo no chão. Meu pai observou a cena e depois olhou para mim com satisfação por ter controlado o risco.
Muito bem feito, disse meu pai pelo microfone, e depois se voltou para o público. Agora, comecemos os lances pelo nosso primeiro item do leilão. As pessoas aplaudiram. O escândalo dos últimos 5 minutos ficou oculto sob a cortesia da alta sociedade. O baile terminou, os convidados foram embora, e o apartamento voltou a ficar em silêncio. Meus pais já haviam ido embora em carros separados, cumprindo com o dever de negócios deles, sem dizer uma única palavra pessoal um para o outro. Eu estava sozinha. Olhei para o grande escritório e para as luminárias de cristal. Pela primeira vez na vida, as palavras do meu pai pareceram frias e pesadas. O amor é só um conceito frágil e invisível. Kit, enquanto você tiver dinheiro suficiente, pode comprar tudo o que quiser. Senhorita Mackenzie, disse uma voz vinda da porta. Olhei para lá. Finn estava na entrada. Ele continuava com o smoking, mas estava com o colarinho aberto e sem gravata. Ele já não parecia o garoto perfeito da universidade, mas sim o estudante com problemas que eu havia tirado da multidão. Ele se aproximou da minha mesa e deixou uma pasta de couro. O que é isso, Finn? Eu lhe perguntei. A documentação do apartamento, disse Finn. E o meu cartão do banco. Cada dólar que você me pagou está nessa conta. Eu não toquei no dinheiro dos bônus. Fiquei olhando para a pasta e depois para o rosto cansado dele. O que você está fazendo? Perguntei-lhe, elevando o tom por um pânico repentino. O contrato continua em vigor, a sua avaliação de desempenho semanal. Eu não quero mais o contrato, Kit, disse Finn, me olhando com intensidade. Eu não quero os 15 mil dólares nem o carro esportivo. Ele deu um passo em minha direção. Ajoelhou-se ao lado da minha poltrona e pegou na minha mão com cuidado. Passei 2 meses sendo o namorado perfeito, disse Finn, num sussurro cheio de vulnerabilidade. Aprendi a temperatura do seu café, olhei nos seus olhos quando você estava cansada e me coloquei na frente dos jornalistas para protegê-la. Mas eu me dei conta de que já não estava atuando. Ele olhou para mim com uma devoção profunda. Eu não quero o seu dinheiro, Kit. Eu quero você. Quero a garota que fica acordada durante a noite, olhando o seu saldo bancário como se estivesse procurando pela sua própria alma. Quero te trazer o café de manhã só para ver você sorrir. Olhei fixamente para ele, sem conseguir falar. Durante 20 anos, meu pai me disse que tudo no mundo tinha um preço, e que o amor era uma transação que podia ser comprada. Mas ao ver a mão de Finn segurando a minha, o cartão do banco sobre a mesa e a devoção nos olhos dele, eu percebi que meu pai estava errado. O dinheiro podia pagar a simulação, os carros esportivos e as bolsas Chanel. Mas o autêntico não tinha preço. Não podia ser comprado. Finn. Eu lhe disse com a voz embargada. Você é um idiota. Um completo idiota. Finn sorriu e secou a lágrima do meu rosto com o polegar. Eu sei, ele me disse com um tom de brincadeira. Mas eu sou seu idiota. A vaga continua aberta? Eu ri e apertei os meus dedos contra os dele para trazê-lo para perto de mim, enquanto a lareira continuava acesa em silêncio ao fundo.